Você já teve aquela sensação de que a sua vida simplesmente parou? Não metaforicamente, literalmente, que aquilo que você estava construindo simplesmente desapareceu, o mercado mudou, o mundo mudou, e de repente você se vê com 30 e poucos anos tentando entender e responder uma pergunta muito simples, mas muito pesada: o que é que eu faço agora com o que restou? Eu vivi exatamente isso e hoje eu quero te contar o que aconteceu quando minha vida parou completamente. E o que eu precisei entender sem começar de novo, sem fórmula, sem coach, sem nada. Eu comecei na fotografia, fotografia de casamentos e para mim a fotografia de casamento não era somente um trabalho, era minha identidade, era tudo que eu construí para mim, era fotografia de casamento. Foram anos aprendendo, anos investindo, construindo, né, assim, uma carreira e um nome no mercado. E quando eu estava finalmente assim pegando tração aqui em Fortaleza, no mercado de fotografia de casamento, eu tive uma notícia que meus 2 rins falharam e eu não conseguiria mais trabalhar. E eu entrei em um processo muito difícil e eu passei 4 anos fazendo diálise. 3 desses anos eu fiz diálise peritoneal, que são 12 horas todos os dias, sem folga, né, 12 horas todo dia, e depois fui fazer hemodiálise 3 vezes por semana, 4 horas por sessão. E aí era a minha vida durante esses anos. Foram 4 anos tentando manter uma carreira sobre um corpo que literalmente já estava falhando, né. E aí quando finalmente veio o transplante em 2019, quando eu respirei pela primeira vez em alguns anos, eu pensei: "Pô, agora eu vou voar". Aí veio o quê? Veio a pandemia em 2020, né, e o resultado, eu cheguei ali aos 31 anos, sem carreira, sem mercado, sem direção, inseguro, né, com insegurança financeira, insegurança de identidade e com uma pergunta, na cabeça que não me deixava em paz: "O que é que eu faço agora com o que eu sei fazer?". Num mundo que tudo mudou enquanto eu estava parado, né. Existe uma coisa que ninguém fala sobre recomeçar depois dos 30. O problema não é só dinheiro, não é só carreira, é identidade. Quando você é jovem, trabalho é só trabalho, depois dos 30 não. O seu trabalho vira parte ali de quem você é. Quando ele desaparece, você não perde só o emprego, você perde parte da resposta para quem eu sou. O que que eu faço agora? E foi nesse estado, assim, que aconteceu uma das decisões mais difíceis da minha vida, né. Em 2023, eu tive uma decisão estranha que foi tomada mais pela minha esposa, porque nós saímos da nossa própria casa, que nós tínhamos uma casa confortável, que era nossa, que representava tudo que a gente tinha construído em um condomínio bom, e fomos morar numa casa alugada, mais velha, cheia de problemas, numa rua de bairro que alagava, uma estrutura muito ruim, estresse, assim, direto. E eu não entendi aquilo, né, mas a Luely, minha esposa, disse que precisava mudar, ela não sentiu paz de estar mais em casa, e eu, mesmo sem querer, acreditei e confiei. E nessa casa eu vivi os dias e os meses mais estressantes e cansativos da minha vida depois desse período das diálises. Mas foi nessa casa, em um quarto no fundo, que alguma coisa mudou. Eu parei de tentar responder e recuperar o que eu tinha perdido. Eu comecei a perguntar outra coisa, e uma coisa talvez mais importante até, né. Eu comecei a perguntar: "O que que eu ainda sei fazer?". O que que eu ainda consigo fazer com tudo que eu aprendi até aqui? A fotografia tinha me ensinado coisas que ainda estavam comigo, né, então eu já sabia operar luz, câmera, a narrativa visual, direção de imagem, essas habilidades não desaparecem. Então eu reorganizei elas em outra direção e foi assim, em 2023, que nasceu a 24 Frames. Ela não nasceu do zero, do acaso, ela nasceu de algo que já existia, que só precisava ser reorganizado. O que eu pensava ser o fundo do poço ali naquela casa, era na verdade o ponto de partida para algo que está sendo construído até hoje. E aí o estúdio começou a funcionar devagar, né, com alguns clientes, começou a tracionar e eu: "Poxa, agora eu tenho outro problema". Eu precisava transformar aquilo em algo realmente profissional, né, mas eu não tinha um real no bolso, não tinha capital. Então a gente fez outra decisão também difícil, nós vendemos o nosso carro zero que nós tínhamos, e era um HB20S 2021 que a gente tinha comprado zero, o primeiro carro zero, e a gente simplesmente vendeu. E vamos abrir mão dele para investir. E investimos numa sala comercial, que inclusive é essa sala que você está vendo aqui, que a gente está gravando hoje. E nesse mês de março está completando 2 anos que nós estamos aqui. Mas tem uma coisa muito importante aqui. Isso não foi assim, uma fé cega, uma decisão precipitada. Eu já testei o negócio, vi que estava funcionando e tinha potencial. Então nessa trajetória eu já aprendi uma coisa e uma lição muito importante. O risco ele tem que ter fundamento. Você calcula, você valida e você arrisca. Nessa ordem. Não dá para você fazer de qualquer jeito e sair da sua casa ou vender um bem e investir sem ter nenhuma base formada. E eu aprendi uma coisa: recomeçar depois dos 30 é bem diferente. Tem 3 coisas aí que nenhuma delas você vai ver aí em nenhum livro de motivação. A primeira é que recomeçar depois dos 30 é muito mais lento, aceita isso. O time de vida não é o time que o mundo te vendeu, o que disse que funcionaria para você. E eu vou falar até mais isso no segundo ponto.
Ninguém me disse que eu ia ficar 4 anos parado por causa do rim, ou ninguém avisa pra gente quando vem uma pandemia, por exemplo, né? A vida não segue o roteiro que a gente estabeleceu, e tá tudo bem. A gente foi formado pra viver assim, né? E depois dos 30 você tem mais responsabilidades, você tem mais conta, menos energia pra errar sem consequência, pra vacilar, né, e perder investimento, como eu já perdi muito. Isso é bem real, não vou fingir que não é. Mas também a gente tem algo, depois dos 30 que muita gente não tem, que é clareza. Você já se conhece, você já sabe o que aguenta, você já foi testado, você já passou pela crise, você sabe com o seu próprio corpo o que é crise de verdade e o que você aguenta. E essa clareza, se você souber usar, é uma vantagem enorme sobre qualquer pessoa que nunca foi testada, inclusive a geração mais nova. A segunda coisa, essa aqui vai focar em algo muito além da sua história individual. Crise de identidade profissional, eu sei que é algo real, é sério. E ninguém fala com honestidade sobre isso. Com a honestidade que merece esse assunto. Se por acaso você está sem saber quem é você quando o trabalho sumiu, você não é fraco, você é apenas humano. Mas tem uma camada a mais nessa história, e especialmente se você, assim como eu, nasceu entre 81 e 96. Porque essa geração, nossa geração, nós somos os millennials. E aí entra um ponto muito importante da nossa geração. Sabe o que é bem específico da nossa geração? A gente foi preparado para um mundo que deixou de existir no meio do caminho. Nos disseram, estuda que você consegue emprego. A gente estudou, os empregos não vieram do jeito que prometeram. Nos disseram, trabalha duro que você vai viver melhor que seus pais. Hoje, muita gente vive pior do que os pais, né? Então, assim, não foi o que prometeram. A geração dos nossos pais, aos 25 anos, já tinha casa, família, carro, e aos 25 anos a gente estava tentando achar o que fazer ainda, né? Estava meio perdido. Mas pensa comigo, a gente tinha mais ou menos 20 anos quando a crise começou e 30 quando o mundo parou na pandemia. Então nunca tivemos tempo de viver de verdade pra gente. A gente foi direto pro modo sobrevivência praticamente. E no meio de tudo isso, atravessamos uma das maiores transformações tecnológicas da história. Nós somos a última geração que lembra de um mundo sem internet e a primeira que está construindo um mundo com ela. Fita cassete, disquete, CD, MP3, Nokia 3310, primeiro smartphone, a internet em si. Agora eu vou entregar a idade, ICQ, Orkut, né? Para de repente estar Instagram, TikTok, inteligência artificial, YouTube. A gente viveu todas as eras da tecnologia em 30 anos. Isso não é fraqueza, isso é uma capacidade de adaptação que nenhuma outra geração tem. E nem precisou ter, né? Na história com essa velocidade. Então, quando eu digo que a resposta não está em recuperar o que era, mas está em descobrir o que você já sabe fazer e reorganizar isso numa direção nova. Foi o que eu fiz com o 24 frames. Peguei tudo que eu sabia na fotografia e reorganizei para formar o que a gente tem hoje. E olha, esse papo de millennials aqui dá um vídeo inteiro só disso. Se você quiser, comenta aqui fala aqui nos comentários que a gente faz outro vídeo sobre isso. E a terceira, e para mim essa é a mais importante, há tempo para todas as coisas. Essa convicção, ela já vem da minha fé em Deus de muitos anos de tudo que eu passei. Sou cristão e eu acredito muito em tudo que Deus tem feito na minha vida até hoje. E toda vez que eu superava uma situação, eu sabia e aprendia que aquela dificuldade, aquele problema era fase, né? Não era o fim, ia passar. E foi dali que nasceu uma palavra que virou o centro de tudo que eu faço hoje, que é a palavra permanecer. Né? Não é persistência cega, não é teimosia de quem não sabe largar o que não precisa, é a escolha de viver construindo algo. Mesmo sem saber se você está certo, mas construindo. Você realmente permanecer num propósito que Deus tem para sua vida. Se você está no momento em que sua vida parece ter parado, talvez a pergunta não seja, será que ainda dá tempo? Talvez a pergunta certa seja outra. O que você tem hoje já que você pode reorganizar numa direção correta? Porque a experiência reorganizada é o ativo mais valioso de quem está recomeçando. O que você viveu até aqui não foi desperdício, foi só formação, foi maturidade. E a fase que você está hoje não define o fim da sua história. Ela define o que você vai construir a partir dela. Então me conta aqui nos comentários em que ponto você está no seu recomeço. Eu vou ler tudo e responder. Se esse vídeo chegou na hora certa para você, tem muita gente que está precisando ouvir isso. Então compartilha com um amigo, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo.